Rodrigo, obrigada pela entrevista, por bater um papo com a gente. E me explica um pouco sobre o que é a Nama, o que vocês fazem. Bom dia, Mari. Obrigado vocês. Bem, a Nama é uma startup de inteligência artificial voltada para automatização de conversas em diversos canais. É uma das grandes coisas que vem acontecendo, principalmente nos últimos anos, é você conseguir se relacionar com o seu público-alvo, com o seu cliente, o seu consumidor, em canais de comunicação digital, como, por exemplo, aplicativos de mensagem ou via mensagens na própria internet, né, na própria navegação do site ou em redes sociais. Então, o atendimento, ele já de alguns anos para cá, ele vem se moldando, né, para essa transformação digital muito voltada a conversacional, né, o que a gente chama de economia conversacional, é o relacionamento com o público-alvo através de mensagens, que é o que a gente faz no dia a dia, muito via WhatsApp, por exemplo, né? Então, o que a Nama faz é uma plataforma que tem uma tecnologia própria para automatizar essas conversas por canais de comunicação. E o que isso significa na prática? Significa que a gente usa a inteligência artificial para entender o que os usuários estão falando e consegue automatizar o que o usuário pode pedir, por exemplo, uma segunda via de boleto através de um canal de comunicação de mensageria, ou pedir mais informações sobre um produto, sobre prazos de entrega. Então, perguntas normalmente frequentes que uma pessoa teria que responder diversas vezes a mesma coisa, a máquina agora consegue fazer muito bem através de algoritmos de inteligência artificial. Essa área de inteligência artificial, de aprendizado de máquina, é uma das áreas mais desafiadoras de preencher cargos dentro da TI. Quais são a formação que um profissional precisa ter para trabalhar nessa área? Olha, Mari, é um campo muito vasto da computação, né? É difícil você pegar uma pessoa que é 100% pronta para fazer tudo que a inteligência artificial se dispõe a fazer. Até porque a inteligência artificial é algo que ele corta diversos tipos de verticais de especialização. Então, por exemplo, no nosso caso, a gente está falando de inteligência artificial aplicada à linguagem. Mas tem também inteligência artificial aplicada ao que chamamos de visão computacional, que é você conseguir fazer a máquina ver algo, né? E tem inteligência artificial para fazer predições de modelos, por exemplo, de quanto que você vai conseguir economizar, quanto que você vai conseguir vender dados a determinados cenários, né? Então, cada tipo de aplicação de inteligência artificial, você pode ter diversos tipos de profissionais trabalhando. De forma geral, para você montar um time de inteligência artificial, ele não foge muito de você montar um time de tecnologia, um time de desenvolvimento, um time que vai trabalhar, por exemplo, com desenvolvimento de software. O grande ponto é que depende do que você quer fazer com a inteligência artificial. Se você, como líder de um time, está querendo montar um time para desenvolver uma tecnologia própria de IA ou um algoritmo próprio, você vai precisar de um time específico. Se você quer aplicar uma ferramenta já pronta no mercado, você precisa não necessariamente do mesmo time. Então, eu vou dar um exemplo, né? Quando você está montando um algoritmo novo, ou pesquisando alguma coisa muito de ponta, que não tem algo necessariamente pronto para o mercado, que você vai precisar ou adaptar um algoritmo existente, você vai precisar de uma pessoa que tenha um background, que tenha uma base, que saiba muito bem como que funciona o grande, né, ponto da inteligência artificial, que é matemática, né? Então, que tenha uma base estatística bem forte, que entenda como que esses algoritmos foram criados e qual que é o melhor jeito de a gente conseguir fazer os cálculos para chegar num determinado resultado. Então, nesse ponto, pessoas que têm perfil de um background em matemática, em estatística, ou que fez, por exemplo, computação, e aí fez alguma especialização em inteligência artificial, normalmente
o pessoal que se desenvolve para essa área se desenvolve indo para um lado mais acadêmico, então você consegue encontrar esses profissionais muito trabalhando próximo à academia, mas ao mesmo tempo você precisa tirar isso do papel, deixar que, legal, eu pesquisei algo, criei algo, mas eu preciso fazer com que isso funcione na prática, funcione em casos reais, com situações de processamento, de memória, de dados reais. E aí você vai precisar de uma pessoa que consiga traduzir o que normalmente acadêmicos e matemáticos estão pesquisando em algoritmo, traduzir para desenvolvimento, traduzir para colocar o que a gente chama de colocar em produção, né? Como que eu faço isso acontecer na prática? E aí, esse tipo de profissional já é um profissional meio termo, digamos assim. É uma pessoa que sabe para que é uma rede neural, sabe como que funciona a inteligência artificial, mas também sabe como que aquilo consegue rodar dentro de um ambiente de desenvolvimento. Então, essa pessoa vai ter um pezinho mais aí no mercado, menos na academia, já tem trabalhos relacionados a como que eu crio um ambiente de desenvolvimento para rodar esses algoritmos, como que eu crio um servidor, como que eu faço isso acontecer e rodar, né? Num terceiro passo, seria os desenvolvedores, de fato, são as pessoas que já trabalham com o desenvolvimento de tecnologia, programadores, né, digamos assim, que são programadores que trabalham diretamente no mercado, que sabem colocar um ambiente para rodar em produção, memória, servidores, que sabem desenvolver, são desenvolvedores, de fato. Então, a gente tem numa ponta o lado de desenvolvimento mais de algoritmos, de matemática, mais conectado com a academia. A gente tem no outro extremo o pessoal que é de desenvolvimento, programadores, que sabe colocar isso em produção, né? Colocar isso no ar para as pessoas usarem. Aí você pode ter uma figura no meio termo que consegue traduzir um pouco do que esse pessoal está fazendo aqui em coisas novas para o pessoal aqui que está colocando isso em produção. Então, esse é um exemplo que é o que a gente tem na Nama, né? Então, a gente tem esses 3 perfis trabalhando para desenvolver algoritmos de inteligência artificial, produtos novos com inteligência artificial. Por que essa área é uma das mais desafiadoras de encontrar profissionais para preencher vagas? Porque é muito novo. É muito novo. A inteligência artificial é um termo antigo, mas é um termo que vem crescendo exponencialmente, e principalmente nos últimos 3 a 4 anos, aí, digamos assim, até vai estourando 5 anos, a gente começou a ver esse approach moderno de inteligência artificial, que são novos algoritmos, novas formas de você trabalhar com dados para ter aí uma predição de cenários ou automatização de situações. Isso tudo vem há muito pouco tempo, então você criar boas práticas, você criar professores que vão entender isso e vão ensinar outras pessoas, cursos, pessoas que estão dispostas a sair de uma área e ir para outra e explorar esse campo, ainda a gente não teve esse tempo, né, para a gente ter muitas pessoas formadas dentro disso, que estão especialistas dentro disso, né? Para você estar falando aí, por exemplo, nos últimos 3 anos que a gente teve um boom aí, cada vez um boom, digamos, que foi fundamental para o momento atual, de lá para cá, as pessoas precisam de tempo para estudar, para validar, para entender, para ensinar, então, isso naturalmente já cria uma barreira para a gente encontrar profissionais que tenham uma vasta experiência no setor. Com essa transformação digital que muito se fala, ainda mais agora, num cenário pós-pandemia, onde isso está sendo muito acelerado, quais tendências você vê para esse setor da inteligência artificial? Você acredita que isso vai entrar cada vez mais no dia a dia das pessoas? Isso vai entrar cada vez mais no dia a dia das empresas? Olha, Mari, eu acho que já entrou, principalmente por conta da pandemia, né? Uhum. O que a gente viu trabalhando com conversas automatizadas, que é só uma fração da inteligência artificial, a gente viu a necessidade
de você automatizar, por exemplo, tarefas que antes você precisaria de um call center, ou muitas pessoas trabalhando num ambiente fechado, e muita gente junto, que já não é mais a nossa realidade atual. Então, isso já aumentou. No nosso caso, desde que começou a pandemia até aqui, a gente viu um aumento de 8 vezes no consumo das nossas APIs, ou seja, as empresas já começaram a virar chave para esse tipo de automação. Então, daqui em diante, a tendência é que a inteligência artificial ela deixe de ser algo como uma caixa mágica da inteligência artificial, como a gente algumas vezes se refere, né? Como se fosse algo que está fazendo tudo de forma autônoma, e sim algo mais diluído na tecnologia no geral, quando a gente fala de tecnologia. Porque tudo vai ter, ou já tem um pouco, de inteligência artificial. Quando você está navegando no e-commerce para ver um produto, tem algoritmos de inteligência artificial por trás, entendendo o seu hábito de consumo, te recomendando produtos. Quando você ouve uma música no Spotify, ele entende as suas preferências para te recomendar outra música, e assim vai. Então, o que a gente consegue ver daqui em diante é que isso só tende a crescer naturalmente como a tecnologia está crescendo, né? Mas como uma subdivisão da computação, isso vai se tornar mais, digamos que, entrelaçado com os outros módulos de tecnologia no geral, de desenvolvimento, até de design, de outros aspectos que fazem parte da construção de um produto digital. Que dicas você tem para os profissionais que estão enxergando agora uma oportunidade nesse segmento e querem se aprimorar, querem começar a trabalhar com isso? É entender onde que a pessoa se encontra com mais fit, né? É entender os seus pontos fortes, né? Então, se você está falando de uma pessoa que já tem uma bagagem de matemática, que desenvolve isso muito bem, que gosta de academia, que gosta de estudar, não adianta eu recomendar para essa pessoa simplesmente ser um as no Python, de saber tudo sobre desenvolvimento, agile. Essa pessoa, talvez ela tenha um fit melhor em entender mais isso que ela gosta de fazer, em se aprofundar, em entender mais algoritmos, em formas novas de se fazer machine learning, em ler e desenvolver muito os papers que estuda, e começar a conseguir codar, né, e brincar um pouco com fazer algumas provas de conceito, fazer alguns pequenos desenvolvimentos, mesmo que seja local, né? Agora, se você está falando de um desenvolvedor, alguém que já desenvolve, já sabe programar, aí é legal ele conseguir entender um pouco como que funciona esse lado dos algoritmos, mas também sem a necessidade de se aprofundar, talvez olhar para como que construir um pipeline mais eficaz, quais são as melhores ferramentas para se desenvolver. Então, olhar mais para o ambiente de ferramental e o ambiente um pouco, não se aprofundar tanto na teoria da inteligência artificial, que é algo bem profundo. Justamente como eu falei, existe aquele profissional do meio termo, que aí eu acho um profissional bem interessante, que é uma pessoa que consegue navegar entre o mundo da teoria, mas ao mesmo tempo ela consegue conversar com os desenvolvedores, que é uma dificuldade normal de se encontrar quando você tem muitos acadêmicos trabalhando com muitos desenvolvedores de mercado, né? Se você conseguir se desenvolver, se você vê que você tem uma propensão para conseguir traduzir o que está desse lado para esse lado, isso é muito valioso também. Agora, para quem não se interessa propriamente em escrever fórmulas matemáticas ou programar ou traduzir de um lado para o outro, a importância de você desenhar um processo, um produto que tenha inteligência artificial, né? Então, a gente está começando a falar já mais na área de negócios ou na área de design, campos como um gestor de produto que entenda como que funcionam algoritmos de inteligência artificial,
ou designers de experiência que entende que determinadas etapas na interação humano-máquina podem ser melhoradas com algoritmos de inteligência artificial. Eu acho que, então, aí a gente começa a falar de um processo natural de você se melhorar como profissional, estudando o que tem mais de ponta, né? Que necessariamente vai envolver uma coisa ou outra com uma funcionalidade de IA. Perfeito, Rodrigo, obrigada. Obrigado, Mari.